Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Estamos agora na parte 5 do Sistur. Até agora, nós apresentamos as teorias que o professor Mário usou para desenvolver o Sistur, para chegar na imagem que conhecemos aqui do Sistur, quais foram os autores que ele consultou, que ele estudou, enfim, para chegarmos a esta imagem aqui do Sistur. E depois dessa apresentação, nós passamos a estudar o Sistur por partes. Nós estamos trabalhando o conjunto das relações ambientais do Sistur, tá? Que são o ecológico, o social, o econômico e o cultural. Nós já vimos o ecológico, com seus detalhes, o social, com sua importância, o econômico, e agora hoje nós vamos trabalhar o sistema cultural. Professor Mário. O subsistema cultural é compreendido como o resultado das transformações realizadas pelo ser humano sobre o espaço natural que criam territórios com características próprias, compartilhadas entre gerações. Tradicionalmente, a cultura foi vista principalmente por sua dimensão material e territorial, sendo identificada pelas manifestações culturais nacionais e locais. No entanto, com a evolução do pensamento contemporâneo, a cultura passou a incluir também as expressões imateriais, simbólicas e os imaginários que configuram múltiplas culturas coexistentes, muitas vezes em tensões e processos interculturais, refletindo a diversidade e a complexidade das sociedades atuais. Além da ampliação do conceito, a cultura se consolidou como um importante segmento econômico dentro do sistema globalizado, contribuindo para a geração de renda e empregos. Áreas como hospitalidade, gastronomia, entretenimento, lazer, fruição de parques temáticos e esportivos, eventos, congressos e convenções, design, consumo e práticas esportivas passaram a ser reconhecidas como manifestações culturais que integram a chamada economia criativa. Esse entendimento também entendeu a cultura para além do patrimônio histórico tradicional, valorizando propostas contemporâneas como projetos arquitetônicos inovadores que desafiam paradigmas e enriquecem o cenário cultural global. O reconhecimento da cultura em suas múltiplas formas e manifestações amplia a compreensão do subsistema cultural como um processo dinâmico de produção, circulação e ressignificação contínua. Esse caráter multifacetado é essencial para o desenvolvimento do turismo cultural, que depende da valorização das expressões culturais, materiais, imateriais e simbólicas, para construir atrativos e experiências turísticas significativas e sustentáveis. Portanto, o subsistema cultural é fundamental para o turismo, pois oferece a matéria-prima que alimenta toda a cadeia produtiva turística relacionada ao patrimônio cultural. Sua importância transcende a mera preservação do passado
estando na base do desenvolvimento econômico, social e simbólico das comunidades e regiões, reafirmando o papel da cultura como elemento central no cenário contemporâneo do turismo. Professor, por que a definição de cultura, mesmo após séculos de discussão, ainda é considerada polêmica e instável? Eu diria porque a cultura não é uma entidade estática ou unidimensional. Ela é dinâmica, mutável e atravessada por processos históricos, políticos, econômicos e sociais. As diferentes perspectivas da modernidade à pós-modernidade revelam que a cultura incorpora materialidades, simbolismos, crenças, valores e práticas cotidianas. Além disso, os interesses de grupos dominantes influenciam as interpretações e classificações do que é considerado cultura, dominantes influenciando as interpretações e classificações do que é considerado cultura legítima ou subcultura. Assim, o conceito de cultura reflete disputas de poder, hegemonia e resistências. Por que é problemático tratar expressões culturais minoritárias como subculturas e como isso reflete desigualdades de poder? Na verdade, classificar expressões minoritárias como subculturas implica sempre em hierarquizar culturas, reforçando desigualdades e invisibilizando grupos não hegemônicos. Essa visão legítima e o domínio de padrões culturais dominantes que acabam marginalizando práticas culturais de grupos subalternos, como padrões e comunidades indígenas, migrantes ou afrodescendentes. Ao invés de subcultura, seria mais justo falar em expressões culturais não hegemônicas, reconhecendo a sua autonomia e relevância sociocultural. Em que medida a ampliação do conceito de cultura pode incluir práticas como design, esportes e gastronomia, e é uma evolução ou uma estratégia de mercado? Ambas as interpretações são válidas. Por um lado, a ampliação do conceito reconhece a diversidade de manifestações humanas e e legitima a importância de práticas cotidianas como cultura. Por outro lado, essa expansão também pode ser instrumentalizada como estratégia de mercado, transformando o que antes era visto como trivial em produtos culturais comercializáveis, impulsionados pela lógica da economia criativa e do consumo global. No entanto, professor, podemos dizer como o turismo cultural pode, simultaneamente, valorizar e esvaziar a cultura dos territórios que explora? O turismo cultural pode valorizar expressões locais, gerando renda, preservando patrimônios e promovendo intercâmbios. Entretanto, pode também esvaziar a cultura, reduzindo-se a produtos turísticos padronizados, exóticos ou estereotipados, para atender às expectativas do mercado. Isso gera tensões entre autenticidade e comercialização, tradição
e inovação, bem como entre o desenvolvimento econômico e a própria preservação cultural. Diante disso, vale perguntar quais são os desafios éticos e sociais ao transformar a cultura em matéria-prima para o turismo e para a economia criativa? Os desafios incluiriam evitar a aproximação cultural sem o devido reconhecimento ou retorno para as comunidades de origem, preservar os sentidos originais das expressões culturais sem descaracterizá-las para atender às demandas comerciais, também garantir que os benefícios econômicos gerados sejam redistribuídos de forma justa, evitando a exploração de comunidades marginalizadas. E ainda proteger a diversidade cultural diante de pressão por homogeneização imposta pela lógica do mercado global. Voltando ao texto, professor. O turismo cultural contemporâneo expandiu-se para diversas modalidades, refletindo a diversidade das manifestações culturais e das demandas da sociedade globalizada. Além dos formatos tradicionais, como o turismo ecológico, antropológico, religioso, arqueológico, gastronômico, surgiram novas expressões culturais, como o turismo de moda, esportes, vinícola e grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, e de festivais artísticos e musicais, Bienal de Veneza, Rock in Rio, Documenta de Kassel. Essas novas formas de turismo estão diretamente relacionadas à ampliação dos mercados econômicos e à valorização de experiências culturais que expressam os valores e interesses predominantes em cada período histórico. As inquietações humanas derivadas de mudanças ou de estagnação social, econômica e cultural impulsionam a busca por novas respostas e experiências. Esses momentos de transição são frequentemente muito criativos, gerando novas expressões culturais, artísticas e científicas. Isso se manifesta, por exemplo, no desenvolvimento das chamadas ciências da complexidade, que inclui teorias como a do caos, dos sistemas dinâmicos e da autopoiese, aplicáveis a diversos campos, desde a ecologia até o planejamento urbano e o desenvolvimento comunitário. A própria mobilidade de pessoas, ideias e objetos, impulsionado pelo turismo, também é um elemento central para a circulação e inovação cultural. A cultura, portanto, cumpre o duplo papel de oferecer aos membros de uma comunidade um conjunto de respostas para lidar com o cotidiano e de fomentar inovações que renovam pensamentos, objetos, soluções e narrativas simbólicas. Essa dinâmica permite que as sociedades se adaptem e se reinventem, mas também pode gerar limitações ao criar padrões que diferenciam e, às vezes, aprisionam os indivíduos em comportamentos e valores específicos. Por fim, destacamos que a cultura é fundamental para distinguir as sociedades e os povos, pois, mesmo em um mundo cada vez mais conectado e globalizado, os traços culturais continuam a diferenciar grupos humanos. Ao mesmo tempo, a cultura também deve ser vista como uma força criativa,
que impulsiona o turismo, a economia e o desenvolvimento social, garantindo a vitalidade das comunidades e a construção de identidades coletivas e simbólicas. Professor, a diversidade de tipologia do turismo no turismo cultural, como turismo de moda, esportes, grandes eventos, gastronomia, hospitalidade, reflete apenas o desejo de entretenimento ou também revela transformações mais profundas nas demandas culturais contemporâneas? Não se trata apenas de um desejo por entretenimento, mas uma transformação mais profunda nas demandas culturais. A multiplicidade de formas de turismo cultural evidencia que, na contemporaneidade, as expressões culturais se expandiram para além dos territórios e tradições locais, passando a incorporar dimensões simbólicas, econômicas e midiáticas globais. Essas novas demandas refletem as inquietações humanas frente às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, expressas na busca por novas experiências, pertencimento a diferentes grupos e narrativas que ressignificam o cotidiano. Assim, a ampliação do cotidiano e do conceito de turismo cultural acompanha as novas formas de interação humana, consumo cultural e os desafios impostos pela globalização. Quais são os riscos de se tratar a cultura apenas como uma resposta pronta às necessidades humanas em contextos globais e multiculturais? Tratar a cultura como uma resposta pronta pode levar à cristalização de estereótipos e à resistência à inovação. Em contextos globais e multiculturais, essa visão pode ignorar as múltiplas vozes, suprimir expressões não dominantes e reforçar padrões hegemônicos, marginalizando práticas culturais consideradas menores ou alternativas. Além disso, corre-se o risco de transformar a cultura em um produto de consumo, desvinculando de seus significados originais e de sua própria função crítica na sociedade. Isso limita o potencial da cultura como espaço de criação, resistência e transformação, fundamental para enfrentar os próprios desafios contemporâneos, como a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade. A mobilidade de pessoas, objetos e ideias é apontada como eixo estruturante das sociedades contemporâneas. Como o turismo pode ser um meio de inovação cultural e, ao mesmo tempo, um agente de padronização global? O turismo, ao facilitar o encontro entre diferentes culturas, pode ser uma poderosa ferramenta de inovação, promovendo a troca de ideias, a valorização da diversidade e o surgimento de novas práticas culturais. No entanto, também pode ser um agente de padronização, quando promove o consumo massificado de experiências turísticas, muitas vezes desconectadas de seus contextos locais, resultando na mercantilização e banalização de elementos culturais. A tensão entre inovação e padronização exige uma gestão consciente do turismo, que promova práticas sustentáveis e respeitosas
evitando a homogeneização cultural e incentivando o diálogo entre as diferentes visões de mundo. Em que medida os grandes eventos culturais e esportivos, como as Olimpíadas ou o Rock in Rio, representam novas formas de expressão cultural e como podem impactar as comunidades locais e seus patrimônios culturais? Veja, os grandes eventos, como as Olimpíadas ou o Rock in Rio, representam novas formas de expressão cultural, na medida em que mobilizam recursos, tecnologias, redes mediáticas e públicos globais, transformando o local que os recebe em palco de projeção internacional. No entanto, esses eventos podem gerar impactos contraditórios nas comunidades locais, por um lado, criam oportunidades econômicas e visibilidade para a cultura local. Por outro, podem resultar em gentrificação, descaracterização de patrimônios, exclusão social e conflitos culturais. O desafio está em equilibrar a valorização simbólica e econômica desses eventos com o respeito à diversidade e à sustentabilidade das culturas locais. Certo. Voltando ao texto. Então, o que se observa na relação profunda entre turismo e cultura, destacando que, conforme as ideias de Hunziker e Kraft, não existe turismo sem cultura. O turismo é visto como uma experiência que enriquece tanto os visitantes quanto as comunidades locais receptoras, permitindo a troca de valores e saberes. Além do contato direto entre pessoas e culturas, o turismo também cumpre um papel indireto ao estimular o planejamento das viagens e esclarecer dúvidas sobre a cultura do destino visitado. Em um mundo marcado pela cultura de massa, o turismo se apresenta como uma oportunidade de vivência autêntica e até de resistência à homogeneização cultural. O turismo também é uma ferramenta valiosa para a preservação e revitalização do patrimônio cultural. Muitos valores culturais locais, por vezes esquecidos ou subestimados pela própria comunidade, ganham nova importância quando são reconhecidos e apreciados pela própria comunidade. Ganham nova importância quando são reconhecidos, portanto, e desde o século XIX, com as primeiras ações de proteção ao patrimônio na Inglaterra, como o tombamento e a responsabilidade financeira estatal, até a atuação de agências privadas a partir dos anos 1950. Houve um avanço na preservação do passado. Nas últimas décadas do século XX, a valorização do patrimônio se intensificou com a museificação de centros urbanos e edifícios, integrando-se às políticas culturais e do turismo em diferentes países. Destacamos a importância das técnicas de interpretação patrimonial, como a reutilização, a animação de espaços preservados, que podem contribuir para manter viva a memória cultural. No entanto, há uma distinção essencial entre as iniciativas comunitárias que buscam preservar a memória
de forma autêntica. E as intervenções institucionais, que muitas vezes criam representações artificiais, deslocadas do contexto real, visando apenas fins comerciais. Essas práticas levantam questões éticas sobre a relação entre a memória social, a identidade e a responsabilidade no uso dos patrimônios culturais e coletivos. Em síntese, poderíamos dizer que o turismo não apenas possibilita experiências culturais enriquecedoras, mas também atua como um agente de preservação e renovação do patrimônio cultural, desde que feito com responsabilidade e respeito às comunidades locais. A interação entre o turismo, cultura e patrimônio revela-se fundamental para manter vivas as tradições, memórias e identidades, transformando o passado em um recurso ativo no presente. Professor, no texto foi citada a frase "sem cultura não há turismo", de Hunziker e Kraft. Essa frase ainda se sustenta diante da massificação e da mercantilização do turismo contemporâneo? Sim, a premissa de Hunziker e Kraft continua válida, mas precisa ser contextualizada. O turismo, mesmo quando aparentemente deslocado ou descolado de uma cultura profunda, como nos casos de turismo de massa, ainda é atravessado por práticas culturais. O comportamento dos turistas, as relações de consumo, as escolhas do destino, tudo isso reflete a influência às culturas locais e globais. No entanto, a mercantilização e a padronização de experiência podem esvaziar o conteúdo simbólico das práticas culturais, tornando-se apenas produtos de consumo. Isto coloca o desafio de manter o turismo como um espaço de diálogo genuíno entre culturas, em vez de um espetáculo superficial. De que forma o turismo pode ser, ao mesmo tempo, uma ferramenta de preservação cultural e um agente de descaracterização e artificialização dos patrimônios culturais? O turismo pode ser uma ferramenta de preservação ao valorizar o patrimônio cultural, despertando interesse local e externo por sua conservação, gerando recursos financeiros e incentivando políticas públicas. Por outro lado, ele pode também provocar a descaracterização e artificialização dos patrimônios culturais, quando transforma a cultura em um espetáculo para atender às expectativas dos turistas, muitas vezes criando versões vendáveis de tradições e espaços. A museificação excessiva, o uso do patrimônio como cenário desconectado de seu contexto original e a própria intervenção de agentes externos sem diálogo com as comunidades são exemplos de como o turismo pode distorcer ou enfraquecer o significado autêntico das culturas. Então, a presença do turista pode influenciar a maneira como a própria comunidade valoriza sua cultura? Sim, é verdade. A presença do turista pode influenciar a comunidade a descobrir e valorizar aspectos de sua cultura que podem estar esquecidos ou negligenciados. Esse olhar externo muitas vezes funciona como um espelho,
ajudando a comunidade a perceber a importância de suas tradições. No entanto, essa influência nem sempre é positiva. Quando a cultura local é revalorizada apenas para atender às demandas turísticas, há um risco de se priorizar o que é vendável, simplificar ou modificar elementos culturais para torná-los mais atraentes ao público externo, podendo levar a uma perda de autenticidade, descaracterização e até rejeição dos próprios habitantes. Complicado isso. Sim. Voltando aqui à sua explicação sobre cultura. Salientamos a importância crescente da paisagem cultural como patrimônio, seguindo uma tendência que surgiu nos Estados Unidos no século XIX e que hoje é reconhecida pela Unesco. Esse conceito valoriza lugares e elementos da natureza como expressões culturais significativas, ampliando o olhar sobre o que deve ser preservado. Exemplo disso é a própria patrimonialização dos jardins históricos, que representam a relação de uma sociedade com a natureza em determinado tempo. E esse reconhecimento deu origem a um novo segmento no mercado turístico, o Garden Tourism, que atrai visitantes interessados na contemplação de jardins, movimentando a economia e promovendo a preservação. A própria conservação desse patrimônio natural e cultural apresenta desafios específicos, já que envolve seres vivos e a sazonalidade da natureza. Assim, as ações preservacionistas precisam ser planejadas com cuidado, considerando a fragilidade dos ecossistemas. Nos Estados Unidos, grande parte dessas ações está nas mãos de iniciativas privadas, como associações, grupos de empresas, enquanto os governos estaduais e municipais criam legislações que incentivam a preservação. O governo federal também participa ativamente, destinando recursos e criando programas para proteger o patrimônio cultural. Já na França, o papel do poder público é mais abrangente, com forte presença do governo central, regional e municipal, sendo a preservação tratada como forma de difusão cultural, especialmente em cidades cuja principal atração para os turistas são os monumentos antigos. O turismo atua como um fator de estímulo à preservação cultural, motivando os países a protegerem suas heranças, muitas vezes mais por pressão externa e pelo interesse turístico do que por valorização local. Exemplo disso são as ações promovidas pela Unesco, como o salvamento de Machu Picchu, no Peru, de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essas operações refletem como o turismo pode influenciar a consciência histórica das comunidades locais, fazendo-as perceber o valor e a continuidade de sua cultura, muitas vezes por meio do olhar do estrangeiro. Assim, o turismo é apontado como um veículo para a reabilitação e a própria difusão das culturas, contribuindo para que o patrimônio de diferentes povos sejam preservado e compartilhado com o mundo. Além de valorizar o passado, o turismo ajuda a fortalecer a identidade cultural de cada lugar,
incentivando o cuidado com o patrimônio e promovendo uma troca simbólica entre visitantes e comunidades receptoras. Professor, a incorporação das paisagens culturais e dos jardins históricos como patrimônio pela Unesco pode paradoxalmente transformar a natureza viva em um museu a céu aberto? Quais os impactos disso? Sim, essa incorporação pode transformar a natureza em um museu ao céu aberto, literalmente, pois ao patrimonializar espaços vivos, como jardins históricos, há o risco de cristalizar a paisagem em um estado fixo, ignorando sua dinamicidade natural e as transformações próprias dos ciclos ecológicos. Isso pode levar a práticas de conservação que priorizam a estética ou o interesse turístico em detrimento das funções ecológicas e culturais locais. O impacto é a tensão entre manter uma imagem idealizada para o visitante e preservar o ecossistema como um organismo vivo, o que exige manejo sensível e participativo. Isso nos remete àqueles jardins belíssimos que tem na Europa, nos castelos Exatamente. antigos, que tem Sim, aqueles desenhos belíssimos, né? sim. O Garden Tourism é um exemplo de como o turismo pode transformar um valor cultural em produto de mercado. Essa transformação é sempre positiva? Quais os riscos envolvidos? Não necessariamente. A transformação de valores culturais em produtos de mercado, como no caso do Garden Tourism, pode gerar visibilidade e recursos para a preservação, mas também envolve riscos, como a comercialização excessiva, a padronização de experiências e a perda de significado original desses espaços. Além disso, pode levar à exclusão de comunidades locais, priorizando o acesso de turistas estrangeiros e transformando jardins históricos em atrações descontextualizadas, desconectadas das identidades e memórias locais. É essencial que a valorização turística não desfigure a relação viva e comunitária com esses espaços. Ainda seu texto. O turismo cultural e seu planejamento. O turismo cultural envolve a organização e o planejamento de bens culturais para o consumo turístico, abrangendo uma ampla diversidade de manifestações, como monumentos históricos e o registro dos legados culturais de uma sociedade, museus e galerias de arte que preservam as expressões artísticas e etapas do desenvolvimento cultural, as manifestações populares, religiosas e profanas, como festas tradicionais, a própria cultura popular, que retrata as etnias locais e a sua identidade em contextos históricos reconstituídos, gastronomia, música e dança, representando modos de vida específicos, a própria cultura erudita, com corpos de baile e orquestras sinfônicas, e os jardins históricos, botânicos e zoológicos, também considerados como bens culturais. Desde a década de 1960, o turismo deixou de se concentrar apenas nos atrativos naturais, passando a dar maior ênfase às cidades que competem de maneira agressiva por turistas e visitantes, especialmente em eventos culturais,
Exemplo disso são as co-parades, bienais de arte, festivais de teatro, cinema, música e dança, com destaque para o rock, além de eventos religiosos de grande porte, como o Círio de Nazaré, as festas do Divino, Iemanjá, Boi-Bumbá, os templos de Aparecida e Salomão, o Carnaval e as chamadas festas temáticas, como a festa da uva, as festas juninas e as festas de Réveillon. Ressaltamos a diversidade cultural como um reflexo da diversidade étnica, resultante de processos de imigração e miscigenação, especialmente em países como o Brasil. Essa diversidade representa um desafio para o planejamento de políticas culturais do turismo, que precisam ser cuidadosas para não favorecer grupos específicos, sejam eles minoritários ou majoritários, de forma a garantir ética, respeito e inclusão. Além disso, vale alertar para o risco que os mega-eventos globais abafem ou prejudiquem expressões culturais locais, que frequentemente têm menor poder econômico e menor capacidade de se manterem no mercado cultural competitivo. Assim, o planejamento do turismo cultural deve buscar um equilíbrio entre a valorização das grandes atrações e o apoio às expressões culturais locais, preservando a diversidade e o patrimônio cultural de cada região. Por que se considera a cidade como a maior criação humana em termos culturais e quais são as implicações disso para o turismo? A cidade é considerada a maior criação humana em termos culturais porque nela se concentram múltiplas manifestações culturais, desde eventos, museus e festas, até a diversidade das etnias e modos de vida. Para o turismo, isso significa que as cidades se tornam polos atrativos, competindo não apenas pelos eventos, mas também pela singularidade de suas expressões culturais, arquitetônicas, o que demanda planejamento estratégico e preservação consciente. Como o planejamento de políticas culturais e turísticas deve lidar com a diversidade étnica? Planejamento deve ser sensível e ético, garantindo que nenhuma manifestação cultural seja inviabilizada ou utilizada para impor a hegemonia de um grupo sobre os demais. Isso significa fomentar a pluralidade, apoiar expressões culturais com menor poder de mercado e promover o respeito à diversidade como um valor fundamental, evitando distorções ou estereótipos culturais. Voltando ao texto, No Brasil, o patrimônio histórico e cultural exige especial atenção no âmbito das expressões culturais. Restauro, revitalização e conservação dependem de recursos financeiros elevados, que competem com áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança, saneamento básico, entre outras. A iniciativa privada, apesar das leis de incentivo à cultura, muitas vezes não demonstra interesse suficiente, seja por falta de conhecimento ou de descaso. O grande desafio é tornar o patrimônio sustentável, pois, enquanto eventos culturais de grande porte, como shows, podem se financiar por conta própria, igrejas coloniais e pequenos museus
dificilmente consegue se manter apenas com bilheteria. O próprio subsistema cultural apresenta características distintas. Nos países centrais, como os europeus, o foco está no patrimônio material, monumentos, arquitetura e arte, o que facilita a exploração turística em larga escala. Nos países periféricos, como o Brasil, a riqueza vem do patrimônio imaterial, festas, gastronomia, que sofre com a sazonalidade e a subutilização dos atrativos culturais, principalmente os ligados ao patrimônio histórico. Diante da ausência de políticas públicas consistentes e do pouco envolvimento da iniciativa privada, a responsabilidade do turismo aumenta. Entretanto, falta diálogo entre as autoridades de turismo e cultura, e também com a sociedade civil. A dependência excessiva do poder público em níveis federal, estadual e municipal, e uma inércia da sociedade brasileira em relação à preservação do patrimônio, que deveria ser uma ação contínua. O texto destaca a importância de ações permanentes para a preservação da memória nacional, reforçando a ideia de que abrir mão do patrimônio é abrir mão da própria história. Ao redespertar do interesse pelo turismo cultural, vem sendo impulsionado pelo crescimento econômico do setor cultural. Com o apoio da mídia eletrônica, há uma revalorização de cidades, como as cidades do Barroco Mineiro e a do litoral baiano, além de destinos tradicionais na Europa. Também ganham destaque as cidades criativas, conhecidas por sua intensa produção cultural, gastronômica e de design e tecnologia. Porém, o aumento do turismo nessas cidades pode gerar sobrecarga física e prejudicar a preservação do patrimônio, como é o caso de Veneza, Barcelona, onde o turismo em massa causa desequilíbrios na sustentabilidade. É onde temos, então, o overtourismo. Professor, por que se destaca que o patrimônio histórico e cultural no Brasil demanda maiores cuidados e investimentos em comparação com outras áreas? Eu creio que porque o restauro, a conservação e a própria revitalização do patrimônio envolve altos custos financeiros e competem por verbas com áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança. Além disso, o texto indica que a iniciativa privada nem sempre se mostra sensível a essa causa, o que agrava a situação. Qual o principal desafio para tornar o patrimônio histórico e cultural sustentável no Brasil? Eu creio que o principal desafio é a sustentabilidade financeira, diferentemente de eventos como shows de rock, que se autofinanciam pela venda de ingressos. O patrimônio histórico, como igrejas coloniais ou pequenos museus, não gera receita suficiente para cobrir seus custos de manutenção, mesmo cobrando ingresso. É interessante lembrar os meios de animação no turismo cultural. O estudo da animação no turismo cultural envolve conceitos como política cultural, ecomuseu, animação turística, marketing cultural, ambientação de base histórica e economia criativa. Essas noções são influenciadas por abordagens de sociologia, antropologia, comunicação e turismo,
além de pesquisas de mercado sobre os novos padrões de consumo de lazer e tempo livre. A animação cultural, sociocultural e a animação turística ganham destaque, pois apenas a existência de um equipamento cultural, como museus ou centros históricos, não é suficiente. É necessário interagir com os visitantes, promovendo experiências significativas. O conceito de animação turística, como definido por Fernando de la Riva, primeiro diretor de animação em Madrid, refere-se a um conjunto de ações técnicas que visam motivar e incentivar a participação ativa do turista em atividades culturais e de lazer. A animação turística abrange diferentes tipos de profissionais, como animadores turísticos, culturais, ecológicos, recreacionais, agentes culturais, monitores e animadores congressuais. Apesar das variações, todos esses profissionais compartilham características essenciais. Precisam ser versáteis, com consciência cultural, pensamento holístico e espírito de liderança. O animador turístico-cultural é um agente multifacetado que desempenha funções de líder, educador, assistente social e motivador de grupos, sempre orientado pelo idealismo e pela valorização das relações humanas. Professor, por que não basta a presença de um equipamento cultural magnífico para garantir a interação com os visitantes? Porque o simples fato de existir um equipamento cultural, como um museu ou um teatro, não garante um engajamento com o público. É necessário que haja diálogo, interação e participação ativa dos visitantes, o que pode ser proporcionado pela animação turística e cultural. O que se espera, ou se pode esperar em termos de perfil de um animador turístico-cultural? Espera-se que seja positivamente e polivalente, com consciência dos valores culturais, mente holística, múltipla, pesquisadora, com habilidades de liderança, direção, condução, assistência social, educação e mediação de relações humanas, além de forte idealismo. Por que se afirma que um animador turístico-cultural precisa ser várias pessoas numa só? Porque ele desempenha múltiplas funções, a de líder, educador, mediador cultural, motivador de grupos, assistente social, diretor e condutor, além de trabalhar com equipes de apoio. Sua atuação exige múltiplas competências e flexibilidade para lidar com diferentes situações culturais e sociais. A finalidade de animação turística cultural é envolver o turista de tal maneira que ele possa atender sua necessidade de viver algo diferente, um sonho, uma ilusão. Além desse motivo essencial, há outros mais concretos, que são atrair a parceria da iniciativa privada para a utilização mercadológica do atrativo turístico-cultural, mediante a venda de produtos das empresas coparticipadoras ou copatrocinadoras dos eventos, oferir rendimentos dos ingressos em museus, casas de cultura, bens patrimoniais históricos, permitindo a conservação dos atrativos e o emprego de técnicos e outros profissionais
que não os animadores propriamente ditos. Firmar esses locais como polos turísticos para os fluxos nacional e internacional. Portanto, o estudo e análise pormenorizados do subsistema cultural são de fundamental importância no conjunto das relações ambientais do Sistur, pois é dele que depende, em última análise e importância e instância, as atitudes de fruição dos turistas nos subsistemas ecológicos e social, e da participação na vida econômica das nações. Enfim, a cultura, embora apresentada como subsistema, é o substrato do próprio sistema de turismo. Qual a finalidade principal da animação cultural? Envolver o turista de forma a permitir que ele viva algo diferente, um sonho, uma ilusão. Além de proporcionar experiências aos turistas, quais outros objetivos concretos são mencionados para a animação turístico-cultural? Devemos lembrar que é necessário atrair a iniciativa privada para copatrocinar eventos culturais e utilizar os atrativos turisticamente. Também gerar renda com ingressos para financiar a conservação de atrativos e manter empregos de profissionais da área. E ainda de firmar os locais como polos turísticos para atrair fluxos nacionais e internacionais. Por que o estudo e a análise do subsistema cultural são considerados fundamentais para o Sistur? Porque o subsistema cultural influencia diretamente nas atitudes dos turistas em relação aos demais subsistemas, como o ecológico, social, além de impactar a economia das nações. É por isso que, quando nós estamos trabalhando com o Sistur, a imagem, que é essa que está aqui na tela, ela não pode ser, esses itens aqui, principalmente o cultural, ele não pode ser dissociado das demais, professor? Não, de forma alguma, até porque a concepção do sistema já envolve basicamente essa interface entre todos os demais sistemas econômico, ambiental, político, enfim, esse conjunto que vai assegurar efetivamente todos os cenários que nós expusemos. Ok. Como a cultura, mesmo sendo tratada como um subsistema, é definida em relação ao Sistur? A cultura é apresentada como um substrato essencial do sistema de turismo, ou seja, uma base que sustenta e interliga os demais subsistemas do turismo. Turismo cultural e desenvolvimento local e regional. O turismo cultural contribui para o desenvolvimento local e regional, ao integrar o patrimônio natural e cultural, a biodiversidade, cultura e história das comunidades, e esse trabalho busca resgatar a identidade cultural e valorizar tradições, criando atrativos turísticos a partir da memória coletiva, dos símbolos, arquétipos e manifestações cotidianas. A reconstrução e ressignificação do patrimônio se apoiam em duas fontes principais: a observação direta, que identifica tradições vivas,
como ofícios, artesanato, música, danças, dialetos, muitas vezes mantidas apenas por poucos estudiosos ou idosos. O risco do desaparecimento da cultura e línguas devido à globalização e à mídia de massa é uma preocupação real. Por exemplo, o dialeto trentino, tratado em Nova Trento, Santa Catarina, e o pomerâneo, em Pomerode, também em Santa Catarina, já desapareceram em seus países de origem. Professor, aqui como exemplos, quando o senhor fala do dialeto trentino, isso aqui remete a um exemplo que o senhor teve e já falou sobre ele, de alunos Sim. seus que foram para a Itália e tiveram que chamar o padre da localidade para o padre entender É o que eles verdade. estavam falando. Porque ninguém acharam que eles vinham de outro país, de outro mundo, de outro planeta, né? Porque estavam falando um dialeto que ninguém conhecia em Trento, né? Na Itália. E foi muito comentado esse fato, porque. Professor, ainda falando desses dialetos que podem sumir, desaparecer, no caso, em Santa Catarina tem uns fatores bastante interessantes. Eu sou de família de origem alemã e tem locais de Santa ali da região onde minha mãe mora que ela fala alemão e ela não consegue entender o que as pessoas estão falando por causa do dialeto de onde as famílias vieram originárias da Alemanha. Sim, é Isso, verdade. isso é algo que acredito eu que também esteja fadado ao esquecimento, porque as novas gerações, nem todas elas, nem todos eles sabem falar Sim. a língua de seus antepassados. A recuperação cultural mediada por métodos como a aprendizagem mediada, foi muito divulgada pelo Barbier, e a própria reinvenção do cotidiano do sertão, que valorizam mitos, ritos, crenças, arquétipos e símbolos culturais. O programa de enriquecimento instrumental, o PEI, de Reuven Feuerstein, é citado como uma abordagem que desenvolve a inteligência por meio de experiências de aprendizagem mediada, envolvendo aspectos como intencionalidade, transcendência, sentimento de competência, regulação de comportamento, desafios e o sentimento de pertencimento. É importante lembrar que o texto alerta para os impactos socioculturais do turismo nas comunidades que podem evoluir por 5 estágios. A questão da euforia, que é o entusiasmo inicial, a apatia, que pode ocorrer, a limitação ou imitação, reprodução dos modelos externos, o antagonismo, que é uma rejeição, e a consciência de mudança e desinteresse em transformá-la. Em síntese, o turismo cultural tem potencial para ser um fator de desenvolvimento sustentável, mas exige respeito, preservação das identidades culturais e ações participativas da comunidade, dos órgãos públicos e da iniciativa privada. Como o processo de resgate da identidade cultural por meio do patrimônio natural e cultural pode contribuir para a autonomia das comunidades locais frente à globalização e à homogeneização da cultura?
O resgate da identidade cultural, ao integrar a biodiversidade, a própria história e cultura local, fortalece consciência coletiva da comunidade e seu senso de pertencimento. Isso contribui para a autonomia cultural, permitindo que as comunidades resistam à homogeneização imposta pela própria globalização, que tende a uniformizar práticas, valores e símbolos. Ao valorizar seus próprios símbolos, arquétipos e costumes, as comunidades podem criar atrativos turísticos únicos e autênticos, mantendo vivas suas tradições e promovendo o desenvolvimento local com base em sua própria cultura, em vez de simplesmente reproduzir modelos culturais dominantes. De que maneira o desaparecimento dos dialetos locais pode ser interpretado como um reflexo do impacto do turismo cultural e da modernização nas identidades culturais? O desaparecimento dos dialetos locais reflete o impacto da modernização e da expansão do turismo cultural, quando não acompanhados por políticas efetivas de preservação cultural. A modernização e o turismo tendem a favorecer a comunicação em línguas hegemônicas e a padronização cultural para alcançar maior acessibilidade e atratividade ao que pode marginalizar as línguas e expressões culturais minoritárias. Isso explica a perda de instrumentos essenciais de comunicação e expressão cultural, que carregam valores históricos e saberes únicos. Assim, o turismo cultural, se mal planejado, pode acelerar processos de assimilação cultural, fazendo com que as identidades locais se esvaziem e se tornem apenas elementos superficiais para o consumo turístico. De que forma a construção e ressignificação do patrimônio cultural, por meio da transmissão oral e escrita, influenciam a identidade coletiva e a sustentabilidade do turismo cultural nas regiões estudadas? Bem, a reconstrução e ressignificação do patrimônio cultural, via transmissão oral e escrita, são essenciais para manter viva a identidade coletiva, pois conservam saberes, práticas e valores que definem a cultura local. Essa preservação fortalece o sentimento de pertencimento e coesão social, fundamentais para que as comunidades se envolvam ativamente no turismo cultural, gerando um turismo autêntico e sustentável. Além disso, a valorização dessas expressões culturais oferece diferenciais competitivos que atraem turistas interessados em experiências genuínas, promovendo o desenvolvimento econômico local, aliado à conservação cultural e ambiental. A sustentabilidade do turismo cultural depende, assim, do equilíbrio entre a valorização da identidade local e a adaptação às dinâmicas do mercado turístico. Certo. Com estas perguntas e com estas explicações, nós chegamos ao fim da apresentação do conjunto das relações ambientais do turismo. Na continuidade, nós vamos falar sobre o conjunto da organização estrutural.
falaremos deste aqui, e depois o mais complexo deles todos, que é o conjunto das ações operacionais. Contamos com vocês na próxima edição do programa Troca de Ideias, apresentando o Sistur, Sistema de Turismo. Até lá!